O som incessante das buzinas ecoava pelas ruas congestionadas. Pedestres se movem como um enxame apressado, desviando de qualquer obstáculo sem sequer olhar para os lados. Era mais um dia comum na cidade que nunca dorme. Mas, em meio a essa orquestra caótica de passos acelerados e olhares distraídos, havia um homem que caminhava diferente. Seus passos eram lentos, arrastados, como se carregassem um peso invisível sobre os ombros. O capuz surrado escondia parte de seu rosto, e suas roupas desgastadas faziam dele apenas mais um espectro entre os esquecidos da cidade. Ninguém parava para encará-lo. Ninguém se importava. Porém, se alguém olhasse com mais atenção, talvez regular-se aquele andasse hesitante. Talvez se lembre da voz que já embalou multidões ou das letras que tocaram corações. Mas ali, naquele momento, ele não era ninguém. Apenas mais um sem-teto ignorado pela pressa do mundo. Nova York segue seu ritmo impiedoso, alheia ao experimento que estava prestes a revelar uma verdade incômoda. O que aconteceria quando um dos maiores ícones da música decidisse desaparecer no anonimato das ruas? O que ele descobriria sobre a frieza do mundo quando seu nome e sua fama não significassem mais nada? Leonard ajustou o capuz sobre a cabeça e respirou fundo antes de dar os primeiros passos em sua nova realidade. Seu rosto, tantas vezes estampado em capas de álbuns e telões de shows esgotados, agora estava oculto sob a sombra da marginalidade. As roupas largas e puídas, adquiridas propositalmente em um brechó, completavam sua transformação. Nada nele remetia ao astro da música country que milhões admiravam. Ali, ele era apenas mais um desconhecido entre tantos outros que a cidade ignorava. A decisão de se infiltrar nas ruas não veio por impulso. Ele sempre se questionou sobre a verdadeira face da sociedade quando a fama e o dinheiro não estavam no jogo. Seria ele tratado com o mesmo respeito, com a mesma atenção? Havia apenas uma forma de descobrir. Com câmeras escondidas, ele foi lançado nesse experimento sem saber o impacto que isso teria em sua própria visão de mundo. Conforme caminhava, notava os olhares rápidos e desconfiados, os passos apressados que mudavam de direção para evitá-lo. A indiferença era mais cortante do que qualquer crítica já recebida. E isso era apenas o começo de sua jornada pelo anonimato. A cada esquina, Leonard sentia o peso da nova identidade que carregava. O frio cortava sua pele, mas era o olhar das pessoas que o fazia estremecer de verdade. Ele tentou manter a postura, mas a sensação de ser visto como uma ameaça o atingia em cheio. Quando se aproximava de alguém para pedir informações, recebia apenas gestos rápidos de recusa ou um simples ignorar. No meio do caminho, entrei em uma lanchonete pequena, onde o cheiro de café fresco e pão quente preenchia o ar. Aproximou-se do balcão e, com uma voz hesitante, pediu um copo de água. O atendente sequer olhou para ele antes de apontar a porta e dizer, em segundo lugar, que não poderia ajudá-lo. Um cliente próximo se afasta, franzindo o nariz. Antes que você pudesse insistir, uma segurança apareceu e, com um olhar ríspido, o escoltou até a saída. Na rua novamente, Leonard sentiu o estômago embrulhar, mas não pela fome. Pela primeira vez, ele entendeu o que era invisível. Ele, que já havia sido ovacionado por milhares, agora não sente um incômodo que todos queriam fugir. O dia avançava e Leonard continuava vagando sem rumo. O cansaço pesava em suas pernas, e a fome apertava seu estômago. O cheiro de comida vindo dos restaurantes à beira da calçada fazia seu corpo implorar por algo que não podia ter. Ele parou diante de uma lixeira, hesitou por um momento e, com um nó na garganta, levou a ideia de procurar restos. Sua dignidade ainda resistia, mas por quanto tempo? Depois de horas andando, encontrei uma pequena praça no Brooklyn. O lugar era simples, com bancos de madeira envelhecidos e algumas árvores que tentavam resistir ao concreto da cidade. Exausto, ele se sentou na calçada, abraçando os próprios joelhos. O vento frio soprava contra sua pele, e ele se sentia menor do que nunca. Olhou ao redor e viu outros como ele, espalhados pelos cantos, ignorados, esquecidos. Nunca houve sentido algo parecido. Sempre teve tudo ao alcance das mãos, e agora experimentava a solidão crua de quem não tem nada. Sem fama, sem nome, sem importância.
A realidade que antes parecia distante agora o engolia sem piedade. Ele fechou os olhos, sentindo que algo dentro dele começava a mudar. Enquanto Leonard permanecia sentado, afundado em seus próprios pensamentos, um som suave de passos se moveu. Ele declarou a cabeça e viu uma senhora de cabelos grisalhos, usa roupas simples, mas limpas. Seu rosto trazia marcas do tempo, e seus olhos carregavam uma gentileza que contrastava com a dureza da cidade. Sem hesitar, ela parou diante dele e, com um sorriso leve, estendeu um pão embrulhado em um guardanapo. Leonard ficou imóvel por um instante, sem saber como reagir. Passará o dia inteiro sendo ignorado, tratado como um incômodo, expulso de lugares sem sequer ter a chance de dizer uma palavra. E agora, uma completa ignorância, que visivelmente não tinha muito para oferecer, optei por ajudá-lo sem pedir nada em troca. Ele pegou o pão com as mãos trêmulas e, naquele momento, algo dentro dele cedeu. Um nó abriu sua garganta e seus olhos se encheram de lágrimas. Tentei falar, agradecer, mas sua voz falhou. Margarete apenas concordou, como se entendesse tudo sem precisar de palavras. Depois de um último olhar gentil, ela seguiu seu caminho, sem imaginar que havia acabado de transformar uma vida para sempre. Na manhã seguinte, Leonard acordou determinado. Vestiu-se com suas roupas habituais, trocando o moletom sujo pelo jeans bem ajustado e a jaqueta de couro que costumava usar. Dessa vez, não preciso se esconder. Sabia exatamente para onde ir. Percorreu as ruas com passos firmes até chegar a uma casa modesta no Brooklyn. A fachada era simples, com tinta descascando em alguns pontos e um pequeno jardim que lutava para sobreviver. Respirou fundo antes de bater na porta. Poucos segundos depois, a mesma senhora que lhe ofereceu o pão na noite anterior abriu a porta. Margarete piscou algumas vezes, confusa. O homem diante dela era diferente. A postura, as roupas, até o brilho nos olhos. Ela demorou um instante para reconhecê-lo, mas quando viu, sua mão trêmula cobriu a boca. Você. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Leonard segurou suas mãos com carinho e bênção. Agora é minha vez de retribuir. Os olhos de Margarete se encheram de lágrimas. Nenhum dos dois precisou dizer mais nada. Naquele instante, ela entendeu que seu gesto simples havia tocado alguém de uma forma que jamais poderia imaginar. Nos dias seguintes, a casa de Margarete tornou-se um verdadeiro canteiro de obras. Caminhões chegavam com materiais, operários iam e vinham, e o som de marteladas e serras elétricas preenchia o ar. Leonard acompanhava tudo de perto, garantindo que cada detalhe fosse pensado com carinho. O telhado, que antes tinha goteiras, foi completamente substituído. As paredes, antes desbotadas e suavizadas, ganharam novos núcleos vibrantes. Os móveis antigos foram trocados por peças confortáveis e funcionais. Até o pequeno jardim da entrada recebeu novas flores, devolvendo vida ao lugar. Quando tudo ficou pronto, Leonard buscou Margarete e pediu que fechasse os olhos. Conduziu-a até a entrada e, segurando suas mãos, sussurrou: "Pode abrir." Margarete arregalou os olhos ao ver sua casa completamente transformada. Levou as mãos ao rosto, incapaz de conter o choro. Tocou as paredes, os móveis, como se precisasse ter certeza de que tudo era real. Isso é mesmo para mim?" Sua voz tremia. Leonard sorriu e concordou. "Você me deu um pão quando eu não tinha nada. Agora, estou apenas retribuindo." Ela o abraçou forte, sem precisar de mais palavras. Além da reforma, Leonard sabia que eu precisava garantir que Margarete nunca mais precisasse se preocupar com sua situação financeira. Ele entrou em contato com advogados especializados e usou sua influência para garantir que ela recebesse um benefício mensal suficiente para viver com dignidade e sem a pressão constante das dificuldades financeiras. Margarete, que passou grande parte de sua vida contando moedas e se preocupando com as contas, agora podia respirar aliviada. O peso que carregava diariamente, tentando equilibrar as necessidades básicas, foi finalmente tirado de seus ombros. Ela não precisaria mais escolher entre comer ou pagar as contas. Quando Leonard a visitou novamente, entregou-lhe os documentos que garantiam sua estabilidade financeira. Margarete leu as palavras com incredulidade,
seu rosto se iluminando à medida que compreendia o que estava acontecendo. Ela não conseguia acreditar que, depois de tantos anos de luta, finalmente teria paz. Ela olhou para Leonard com os olhos marejados e, em um sussurro, disse: "Nunca imaginei que alguém faria isso por mim." Leonard o abraçou, sorrindo. Ela estava segura agora. E ele sabia que, ao mudar a vida dela, sua própria vida havia sido transformada para sempre. A experiência nas ruas e o encontro com Margarete mudaram Leonard de uma forma que ele nunca poderia prever. O homem que antes acreditava que a fama e o sucesso eram tudo, agora compreende que a verdadeira grandeza vem de algo muito mais profundo. Ele sentiu uma necessidade urgente de fazer mais, de agir e não apenas se emocionar com a realidade dos outros. Inspirado por Margarete e por tudo o que vive nas ruas, Leonard iniciou diversos projetos sociais voltados para os moradores de rua. Criou abrigos, distribuiu refeições e ofereceu oportunidades de trabalho para aqueles que, assim como ele, foram esquecidos pela sociedade. Cada ação foi um reflexo de sua transformação interna. Ele sabia que não. Quando olhei para trás, vi a arrogância e o egoísmo que um dia o definiram. Hoje, ele sabia que a verdadeira riqueza estava em mudar vidas, não apenas a sua, mas a de quem mais precisava. E aí, pessoal, o que acharam essa história emocionante de transformação e solidariedade? Leonardo aprendeu, e a gente também. Às vezes, o que realmente faz a diferença no mundo não é a fama ou o dinheiro, mas o gesto simples de compaixão. Se você também ficou tocado por essa jornada, não se esqueça de compartilhar, porque isso ajuda a espalhar ainda mais esse tipo de mensagem pelo mundo. Claro, já se inscreva no canal Pelo Mundo para não perder nenhuma história que vai mexer com o seu coração e abrir a sua mente. Se você curte aprender e se emocionar com histórias reais e impactantes, esse é o lugar certo. Agora, aperte o sininho para ativar as notificações, porque aqui, a cada novo vídeo, a transformação continua e você não vai querer perder nenhuma delas, né? Até o próximo vídeo, pessoal! Um grande abraço de Pelo Mundo e lembre-se, a maior mudança começa com um pequeno gesto.